cristãos fiéis precisamos ser a luz do mundo. É sobre isso que a lição vai estar falando. A nossa lição está findando, é a penúltima lição, a lição de número 12, domingo que vem é a última lição. E nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, um livro assim bem, na minha opinião, bem difícil de entender, porque ele fala da época dele que aponta para Jesus, que ao mesmo tempo que está falando sobre ele, está falando sobre a igreja. Eu acho bem complicado entender o livro do profeta Isaías. Quem não acha, está de parabéns. O pastor Antonino, ele na lição que ele lecionou, ele apresentou para nós que a expressão servo do Senhor, que Isaías descreve, apontava primeiro para Isaías, os seus dias, e depois para a igreja, ou melhor, para Cristo, em tempo futuro, né? Estava apresentando Cristo que havia de vir. Na lição de domingo passado, apresentada pelo pastor, foi dito que o profeta anuncia Jesus sem uma certa beleza. E quando ele falava, eu lembrei de uma coisa, Micael. Uma vez o irmão perguntou assim, o presbítero da igreja perguntou assim: irmão, você sabe qual é a pessoa mais feia da Bíblia? Eu falei: não sei não. Foi Jesus. Eu falei: feia é você, né? Eu só pensei. Não me parar de falar não. Por quê? Porque o escritor descreve Jesus sem beleza, sem formosura, mas não é. Aí nós aprendemos no domingo passado que não é uma beleza física, retratava sobre o sofrimento dele, tudo que ele iria padecer. Eu entendo assim, sem ter estudado aquela lição, eu entendia assim que Deus pôs em Jesus alguma coisa divina, tipo um sinal, um pensamento meu, que nenhuma mulher olhasse para Jesus assim com um desejo sexual. Nossa, que Jesus, viu o filho da irmã Maria? Jesus, né? Viu que pedação de bom caminho? Eu acho que Deus botou isso em Jesus para que, eu penso, para que nenhuma mulher olhasse assim, caramba, aquele sim é um pedaço de bom caminho, né? Na linguagem de hoje, né? Então, vai lá, Itamar. Não, é interessante falar sobre a imagem. Existem várias pinturas da imagem de Jesus. Mas se você colocar todas elas juntas, elas são diferentes. É verdade. Falou isso? Então cada um pinta, o artista pinta de uma forma, a visão dele. Mas aí o que acontece? Então ele não tinha essa beleza assim, mas ele era normal igual todo mundo. O pastor até descreveu ele, né? Que ele era comum. Então é tanto que não sabia quem era Jesus. Talvez por causa da cultura e do costume da época, talvez tinha o cabelo um pouco grande, talvez tinha aquela barba cheia, costume dos judeus, talvez, né? E era comum a altura talvez de 1,60 m, baixinho ali junto com todo mundo, Pedro, João, enfim, né? O importante é que ele não era tão feio assim como o irmão descreveu, né? Tão desgramado assim, né? Eu pensei, esse irmão está desgramando Jesus, né? O texto para a nossa meditação é Isaías capítulo 60. Vamos ler para a gente entender um pouco do que o comentarista vai estar apresentando para nós. Isaías capítulo 60 vai mostrar para nós um pouco da trajetória, do resplendor da glória de Deus com Jesus, com Israel, né? E lembrando que nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, como eu já disse, e nesse relato está tratando da nação de Israel, certo? Que estava cativo na Babilônia, lembra disso, né? Eles foram levados presos e ali ficaram aproximadamente 70 anos. E Deus, daqui para frente, Deus vai começar a levantar pessoas, né? Para tirar o povo dele dali. E lembrando que na lição que nós estudamos anterior, disse que quando o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo à pressa, né? O povo saiu aquela noite apressado e todo mundo foi embora. Daqui, Deus tirou eles com calma, com paciência, né? Foi tirado assim devagar, sem pressa, mostrando que Deus é Deus sobre todas as coisas. Acharam, amados? Então eu vou ler uns, irmãos irão ler o outro para nós participar da leitura. Diz o seguinte: a glória da Nova Jerusalém. Isaías 60 diz: levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as pedras
encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levanta os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar, as riquezas das nações serão trazidas a você. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de você, os carneiros de Nabaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o tempo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e com pompa ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazeres de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata, o ouro para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e o do Santo de Israel, porque se revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Os seus portões estão sempre abertos, não serão fechados, nem de dia nem de noite, para que lhes sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o almeiro e o buço, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que descansa os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que desdenharam e chamar-te-ão, cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe darei ouro. Em vez de ferro, eu lhe darei prata. E em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor. E com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os
do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovo que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã tão gloriosa. Nós te louvamos pela vida de cada irmão presente e louvamos pela vida daqueles que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, dando um dia de bênção, de graça e de alegria. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã e possamos, Deus, junto aprender a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Então vocês viram aqui que o texto ele apresenta o profeta está dizendo para que Israel levanta e respondendo que a glória dele estava vindo. Depois eles já apresentam lá na frente o milênio e já apresenta o poderio da glória de Deus sobre aquela nação e sobre as nossas vidas. Na lição de hoje nós vamos aprender um pouco sobre os capítulos que abrangem tanto dos 56 aos 60. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O título é A Luz dos Servos do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Ele pegou aqui, primeiro ponto, a luz do mundo é Jesus. Jesus é a luz desse mundo. Esse mundo vivia, até hoje ainda vive em trevas. Mas Cristo é a luz para aqueles que querem sair dessa vida. A igreja é a luz do mundo. A igreja ela tem como finalidade de brilhar, iluminar, trazer claridade para esse mundo perdido. E os santos, que também são nós, são Israel, também é a luz desse mundo. Então, a luz de Cristo, passada para as nossas vidas, passa para esse mundo tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz assim: você já teve a oportunidade de subir em um mirante? Mirante é um lugar alto, tá? Monte, prédio, qualquer coisa que seja alto, ali o convento da Penha, qualquer lugar alto. Você já teve a oportunidade de subir em um mirante ou em um monte, de onde se tem a visão completa da sua cidade? É uma pergunta, já teve? Bom, já teve, muito bem. Seja durante o dia ou durante a noite, é uma ótima experiência. Ver não só a cidade onde vivemos, mas também o que está muito além dela, no horizonte. Durante a noite a visão pode ser ainda mais especial, dependendo da beleza da iluminação da cidade. Dependendo da altura que você estiver, é possível ver até mesmo as luzes da cidade próxima, formando pequenos grupos de luzes distribuídos aqui e ali. Entretanto, se fizermos um exercício e olharmos com os olhos espirituais, o que veremos? Não importa se de dia ou se de noite, não importa qual cidade, veremos apenas trevas espirituais. Cidades inteiras mergulhadas em trevas espirituais. Muito provavelmente, essa foi a visão que o apóstolo Paulo teve de Atenas, da capital cultural e filosófica da antiguidade. Ali mesmo, diante de tanta erudição, de tanto conhecimento, tanta cultura, sofisticação intelectual, o espírito de Paulo se revoltou ao enxergar toda a idolatria reinante. Isso é lá em Atos 17, capítulo 17, verso 16. Em Isaías 56 ao 66, é a última sessão do livro onde Isaías concentra a sua atenção no retorno dos judeus para a terra, o que aconteceu no período de Esdras e Neemias. Então, a primeira parte fala assim que, se nós olharmos, subirmos em qualquer lugar alto, que já teve a oportunidade ali no Morro do Moreno, um lugar legal, você vê todo aquele lugar bonito, muito bom, tá? Quem não foi eu aconselho lá. Você vai ver a imensidão, assim, um mar lindo, a terceira ponte, você vai ver muita coisa. À noite eu nunca fui, só fui durante o dia. O comentarista fala o seguinte, que nós não conseguimos, assim, com os
capacidade de enxergar a escuridão que habita, as trevas que habitam nesse lugar, né? Só quando nós abrimos os nossos olhos espirituais é que nós podemos enxergar como esse mundo vive em trevas, como as pessoas estão afastadas realmente de Deus, como realmente as pessoas até falam de Deus, até postam sobre Deus, sobre Jesus, mas se não praticam, não vivem uma vida como se deve viver, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não estou criticando nada não, só estou comentando. Então se fala muito sobre Jesus, mas se conhece pouco do verdadeiro Jesus. Se fala muito sobre Jesus, mas não anda com Jesus. Querem muito Jesus, mas não se dedicam a Jesus, né? Paulo teve a oportunidade de chegar nessa cidade aqui, que é chamada de Atenas, e lá ele viu que ali o povo era muito idólatra. Ele chegou a contemplar ali um lugar onde tinha um altar de vários deuses e tinha também a inscrição, né, ao Deus desconhecido. Então Paulo aproveitou essa oportunidade para apresentar Jesus Cristo como Deus desconhecido que eles não conheciam. Muito bem. Trazendo aqui para os dois personagens que a lição citou, como Esdras e Neemias. Esdras foi eu até anotei aqui que eu acho interessante, esses dois foram dois líderes responsáveis da restauração da comunidade judaica, após o exílio na Babilônia. Sendo que Esdras liderou o povo e ensinou eles a lei, enquanto Neemias, um governador que liderou a reconstrução dos muros em Jerusalém. Então, tanto Neemias como Esdras, eles trabalharam na vida do povo com a restauração física, né? A reconstrução, a reforma dos muros, botando as portas nos lugares, tapando os buracos, e a restauração espiritual, no caso do templo, o novo templo que foi reconstruído. Interessante que a gente sempre fala assim sobre o templo de Salomão, né? Que a gente fala, usa muito essa expressão. Só que se formos analisar na Bíblia, aquele templo de Salomão foi destruído, certo? Ele foi reconstruído. Agora não mais, seria o templo de Esdras, reconstruído com Esdras e os homens que estavam com ele. Não mais com a mesma glória, não mais com a mesma riqueza, né, que teve, como Salomão teve. Não mesmo com aquele tanto material de primeira que tinha, mas com um templo onde eles invocavam ali e adoravam o nome de Deus. Então esses dois personagens, essas duas pessoas foram muito importantes para a vida da nação de Israel, que estava retornando, né? Eles estavam ali 70 anos. Quem nasceu lá então não tinha nenhuma visão de como era a sua terra. Então ao chegar lá precisava de um lugar para novamente invocar o nome de Deus. Porque quando eles estavam cativos, quase que obrigatoriamente eles tinham que adorar os deuses de lá. Então a gente vê aquela expressão que lá na beira do rio, os seus instrumentos estavam, vamos dizer, pendurados, e ali pediam para que eles adorassem o nome de Deus. E eles diziam: como vamos louvar a Deus estando em terra estranha, não estando em Sião? Então a gente vê que ali eles não estavam muito invocando o nome de Deus. Mas mesmo assim Deus estava com um plano de restaurar aquele povo. Aquele povo estava simplesmente passando por um período de, vamos usar a expressão, aprendizagem, mas que era um castigo, né? Para ele ver que Deus é realmente Deus. Então, prosseguindo, o mais interessante é que Isaías parece olhar além do contexto imediato e enxergar o que está muito além. Dentro dessa sessão, o capítulo 60 a 62 são a peça central dos capítulos 56 a 66. Isaías 60 se constitui num incentivo à esperança, pois nele veremos como Deus age para transportar para a luz pessoas que se encontram nas trevas. Os capítulos 60 e 62 apresentam Sião, quer dizer, o povo que estava cativo, restaurado.
restaurado como uma testemunha às nações, enquanto o capítulo 61 apresenta o servo do Senhor sendo ungido pelo Espírito Santo para anunciar a salvação aos cativos e oprimidos. Você vê que ao mesmo tempo, os capítulos bem próximos, mostra o retorno da nação de Israel, né, sendo tirada como um forte, Deus usando pessoas como... esqueci o nome dos personagens, um deles que Deus chama de meu ungido, Ciro, né? Como Deus usa Ciro e outros, né? Para restaurar a nação de Israel, trazendo o povo de volta para casa. E o versículo seguinte já mostra a pessoa de Jesus Cristo, apontando que no futuro presente, logo em seguida, Jesus Cristo iria nascer, claro que passou um período de tempo, mas que essa luz, que essa esperança que talvez estava dentro dos corações dele, desfalecido, mas queria brilhar essa luz, e que todas as trevas que havia ali, trevas espirituais, é claro, né? Seria dissipada, tirada, porque Jesus veio para tirar a venda dos olhos, para esclarecer sobre a salvação para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esses capítulos 40 e 55. Certo. Se o capítulo 40 a 55 mostra como o servo redime o povo de Deus, 56 a 66 mostra como a proclamação da redenção realizada reúne o povo redimido, o povo salvo. Neles nós encontramos a formação de um povo, uma igreja de alcance mundial, com a inclusão de pessoas de todas as nações. Nessa lição veremos como o povo de Deus se torna luz para o mundo e como a igreja de Cristo deve desfazer, dissipar, tirar as trevas com o brilho da graça e da glória de Deus. Reflita, é uma reflexão para a gente refletir, olha só. Você tem sido luz em meio às trevas, entre as pessoas e nos ambientes com os quais você convive? É uma pergunta. Você tem sido luz ali onde você trabalha, na sua casa, no seu bairro? Você tem sido luz? Bom, né? Você e Deus sabe. Tem meditado sobre a responsabilidade como cristão? A responsabilidade como cristão de ser sal e luz nesse mundo escurecido pelo pecado? Eu consigo entender de ser sal, no sentido de ter prazer de estar perto da pessoa, mas o que significa ser luz? Luz é trazer claridade para as pessoas, luz é trazer de conhecimento, luz, né? Ser luz é as pessoas olhar para nós e verem que nós somos cristãos verdadeiros. Porque olha só, quantas vezes a gente vê as pessoas falando assim, aquela pessoa diz que é crente, mas faz coisa errada, eu sei que ela faz isso. As pessoas dizem isso. Isso não é ser um crente que tem luz. Está até escandalizando. Ser luz é a pessoa olhar para você, para mim, para ela falar, realmente aquela pessoa é crente, serve a Deus, eu vejo a vida dele, eu vejo que é uma boa esposa, eu vejo que é dedicada, tem uma vida certa. Exatamente, entendeu? Para mim isso é uma pessoa que tem luz, ser luz nesse mundo de trevas. Porque imagina bem, nós que estamos nesse mundo, se a gente praticar as mesmas coisas que o mundo pratica, estamos sendo luz? Estamos sendo trevas. Uma experiência que eu passei de 3 anos na igreja, interessante que só o povo da minha família me conhece, quando eu saí de São Paulo, então a maioria não me conhecia. Mas com o passar do tempo, eu não tive essa conversar, porque às vezes minha irmã encontrava para ir na fazenda, e lá o pessoal ficava na minha casa, casa dos meus aquele povo do interior do que é. E eu estava lá e ela me contava tudo. Era uma família boa, legal, tranquila, mas interessante que eu estava ali no almoço, eles ouvindo a música deles, tomando a casinha deles, e o dono da fazenda, quando eu chegava, ele falava todo, nós esquecemos de comprar o seu refrigerante, mas vou fazer um suco para você
expressão que Jesus usou lá de Mateus, que não se esconde uma cidade habitada no monte, por quê? Porque quando você olha para o monte e você vê as luzes, é impossível esconder aquilo, porque aquela luz, ela reflete, ela brilha. O cristão, ele não precisa sair dizendo que ele é crente, ele não precisa ser aquele crente enjoado que fica querendo forçar as pessoas a se converter a Cristo. Eu acho isso um pouco de exagero. Quem prega no ônibus, tudo bem, gosto de pregar, tudo bem, eu tenho essa coragem, mas tudo bem. Mas no serviço, ele não precisa ficar dizendo que ele é crente, ele não precisa ficar, eu sou crente, eu sou melhor do que, não precisa. Ele tem que ter um bom comportamento, ele tem que andar certo. Eu falei isso outro dia, né? Assim, vê a pessoa lá muito cegando, deixa a pessoa fazer a parte dele, vive a sua vida, faz a sua parte. Entendeu? Ele tem que ver o seguinte, se tem a oportunidade de roubar a empresa, e algumas pessoas fazem isso, você sendo luz, você não pode fazer a mesma coisa. Isso é ser luz. Eu pensei que iria além disso, porque ser diferente é o mínimo que a gente tem que ser. É o mínimo, exatamente. Porque pela Bíblia a gente é o que dá prazer de conviver, que é o sal da terra. Eu achava que ser luz é você guiar as pessoas até Cristo, igual o farol. Com certeza Quando você vê um farol no meio do mar, os caras não conseguem localizar para onde eles têm que ir. E o farol, ele vai falar, é aqui, ó. É aqui. Então, muitas das vezes as pessoas reconhecem a gente como diferente, mas a gente não abre a boca para falar sobre Cristo. Teve uma vez que eu sonhei, isso me incomodou muito, e até hoje eu oro, que Jesus tinha voltado e que eu tive a oportunidade de encontrar duas pessoas no meio do caminho para o céu. E as duas pessoas me abordaram e falaram se você sabia da verdade, em nenhum momento você teve a coragem de nos falar. E por sua causa, eu estou indo para o inferno. Um sonho de despertamento, né? Despertar, né? E é triste, porque aí, por causa disso, eu orei muito, Deus me incomodou, e acabei que quando eu preguei para uma delas, gerou briga, e a gente teve uma separação, e a outra não. A outra entendeu, compreendeu, então a minha responsabilidade é sair dessa. Por quê? Porque as duas são homossexuais. Então, como dizer para elas que não importa o que você faça ou deixa de fazer, se você não reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida para a salvação, não vai valer de nada. Então, a gente precisa viver uma vida com Cristo. Então, ser diferente é fácil, as pessoas conseguem olhar, ó, você é diferente. Mas muitas das vezes a gente se cala e deixa a pessoa caindo no erro. A Bíblia, ela vai alertar, fala o seguinte, feliz é aquele que quando vê um caindo, ele corrige para que haja salvação. Aí ele fala que a multidão dos seus pecados é coberta, porque o meu amor cobre a multidão de defeitos. Então a gente sabe, é diferente, mas a gente não tem aquele amor de repreender o outro. Então assim, eu achava que não precisa ser isso. Não, o seu pensamento está muito mais claro. Olha só, alguém fala assim, quando eu for crente, alguma que usa essa expressão, eu quero ser igual fulano de tal. Está entendendo? Olha para aquela pessoa e tem aquela pessoa como referência. Ah, não quero ser igual certa pessoa, não, quero ser igual fulano de tal. Isso é também ser luz, né? A pessoa está vendo nele o brilho de Deus, está vendo o comportamento. E falar, isso é essencial, a igreja precisa falar. Quando ele vai falar da luz, ele fala, não se pode se acender um iluminador debaixo da mesa. Ou seja, é uma luz, mas que está escondida. Ela não ilumina a casa toda, ninguém consegue ver aquela pessoa. Ela abafada, ela não tem nenhuma eficácia, né? Só quando ela está nos montes. Abre a mente de todos para enxergar. Vale, Tamar. E você falou em relação assim, a ser crente igual ao fulano, e tem aquela pessoa também, não ser crente igual ao fulano, nunca vou ser. É isso também. Porque você está vendo treva, não está vendo luz. Exatamente. A luz dele já se apagou, né? Infelizmente. Então a luz do mundo é Jesus. Primeiro ponto. Vamos comentar aqui. Observe como Isaías 60 começa. Dispõe-te, quer dizer, levanta, né? Põe-se de pé ou observa, né? Dispõe-te, resplandece, porque vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A situação da terra é desoladora, quer dizer, vive conflito, aflições e trevas. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Toda a terra
encontra em densas trevas. Sobre Sião, no entanto, brilhará a luz. Que luz é esta? É o próprio Deus. Mas sobre ti aparecerá o resplendor do Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Lembra que certa feita Jesus passando ali pela a região ali de, se não me engano, é Zebulon, né? E ele fala que as trevas que estavam ali estavam sendo dissipadas, tiradas, porque ele estava trazendo a luz, o conhecimento, a salvação, né? Porque os ensinamentos daquela época eram um ensinamento muito... Nem sei como dizer, porque as pessoas ensinavam, as pessoas atavam um fardo pesado nas pessoas e eles mesmos não seguiam. E Jesus, ao contrário, ele veio mostrando o exemplo, né? Ele dava exemplo daquele. Isso nos lembra de Isaías 9:2, onde afirma que o povo que andava em trevas viu a grande luz, e essa luz brilhou do nascimento de um menino que se nos deu. Em Isaías 59:9 também está escrito: esperamos pela luz e eis que há só trevas. Existe uma discussão a respeito da tradução de Isaías 53:9. A Nova Versão Internacional, seguindo da Septuaginta, traduziu da seguinte forma: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Junte tudo, e o sentido é que Deus está vindo da pessoa de seu Filho para trazer luz ao seu povo. No Evangelho de João, encontramos Jesus afirmando, Jesus fala claramente, né? Eu sou a luz do mundo. Quem segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Quem o segue terá a mesma luz que ele viu em sua ressurreição. Toda a dor de viver nas trevas, que foi expressa por Isaías, e toda a promessa de luz estão reunidas em uma maravilhosa declaração de Jesus. A situação do mundo hoje não mudou, tanto do tempo de Jesus quanto do tempo de Isaías. O mundo continua do mesmo jeito, não mudou. Continua como quando Isaías escreveu o seu livro e como nos primeiros séculos, no período do apóstolo Paulo. A escuridão sobre a terra. A situação da humanidade é bem ilustrada pelo apóstolo Paulo em Atos 17:27. Na escuridão, tapeando, buscando algo que se possa agarrar. Paulo disse que o povo vivia como, ele escreve aqui, a figura de uma pessoa cega, né, que tem visão, e para se locomover fica assim, né, batendo, segurando o lugar, e todo mundo conhece o lugar. Quem já conhece o lugar, é claro que não tem essa dificuldade, mas ele fala de uma pessoa cega que está em um lugar onde não conhece. Assim estava a situação daquela nação, daquele povo, naquele período. E nessa escuridão, o mal, na escuridão está buscando algo que pode agarrar, vivendo vida furtiva sobre o manto da escuridão. Nessa escuridão, o mal se reproduz, criando uma noite de medo. Contudo, grande notícia do Evangelho, a grande notícia do Evangelho é que a luz do mundo brilha, a luz chegou e seu nome é Jesus Cristo. Então, louvamos a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus de glória e veio a esse mundo para trazer a luz para a humanidade. Vê que no Éden, o casal estava ali em comunhão com Deus. Depois do Éden, você vê as pessoas se afastando de Deus. E toda aquela trajetória da Bíblia, você vai ver reis que foram tão maus, foram tão distantes de Deus. Já viu? Pensa assim, só tem um versículo. O rei foi de tal e fez mal ao que é aos olhos de Deus. E viveu ali, reinou 40 anos. Nem conta a história dele, já viu isso na Bíblia? Pessoas que se afastaram totalmente de Deus, vivendo em trevas constantes. E Jesus Cristo
Cristo ele tem essa finalidade de trazer essas pessoas novamente para Deus, através do sacrifício perfeito, que foi dele próprio, né? Morrendo e ressuscitando, dando-nos o direito da salvação. A luz do mundo é a igreja. A igreja ela precisa brilhar como igreja. Ela precisa ser igreja. A igreja ela não precisa pegar coisas do mundo para atrair as pessoas, porque se as pessoas já estão vindo de lá, porque ela precisa ver algo diferente aqui em nossas vidas. Ela precisa ver Deus. Não precisa de inovações, precisa de ver Deus. Eu gosto de ver o pastor Hernandes falando sobre isso, né? Isso é muito bom. Gosto muito de ver ele falando sobre isso. Dissiparam-se as trevas, desfazer as trevas, né? Aí nasce a aurora, a claridade, desfaz as trevas e nasce uma luz na vida das pessoas. Essa é a mensagem inicial de Isaías 60. Essa gloriosa verdade tem forte impacto sobre a vida do povo de Deus. No verso 5, o profeta nos diz qual é o impacto. Então o verás e serás radiante de alegria. O verbo traduzido como serás radiante significa literalmente brilhar. O Senhor está dizendo que com a vida da luz, com a vida da luz do mundo, seu povo também brilhará. A luz será refletida pelo povo de Deus. É por esse motivo que mais à frente, no versículo 21, o Senhor escreve seu povo no seguinte termo: Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para revelar o meu resplendor. A luz brilha sobre o povo, e como resultado, o povo irradia essa luz para um mundo mergulhado nas sombras. Apesar de Israel viver o que ele vive, mas todo mundo vê Israel como a nação de onde nasceu Jesus. Né? Tem os problemas, lá, as guerras com os outros países, mas todo mundo olha para ele e vê que ali é um lugar onde veio a salvação. De onde veio a salvação? Jesus Cristo. Então, Deus usa aquela nação como um renovo, para mostrar para todas as outras nações que realmente precisa reconhecer o Deus verdadeiro, né? E que todas as outras nações que não estão servindo o mesmo Deus, precisa reconhecer que Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 40 a 55 está repleto de referência ao servo do Senhor, aquele que libertará o seu povo de seu cativeiro. Agora, porém, depois de descrever a obra e o sofrimento do servo, o profeta passa a falar do povo, se referindo a ele como um servo do Senhor. E não apenas as pessoas de Israel são designadas assim e comissionadas como luz do mundo. Na realidade, pessoas de todas as nações se tornam servos do Senhor e serão luzes para as nações. Levanta em redor os olhos e vê. Todos esses se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Pessoas virão das terras do mar, navios chegarão de Tarsis, trazendo de longe aqueles que se tornarão filhos de Deus. Em Isaías 2:2, encontramos a seguinte profecia: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Então, essa profecia diz que nos últimos dias Deus daria, Deus atrairia as nações, e as nações viriam de todos os lugares e reconheceriam que Cristo é o Senhor. Nós vemos hoje, querido, que muitas nações têm reconhecido Cristo como Senhor, apesar de viver o que vivem, mas muitas pessoas já têm visto Cristo como Senhor, né? Às vezes falta talvez
compromisso de viver com Cristo ou a dedicação, mas já reconhece Cristo como Senhor. Aqui no capítulo 60, o profeta vê acontecendo. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao Senhor e à sua casa e à casa do Deus de Jacó. Essa é a visão de pessoas de todas as nações sendo atraídas a Cristo, tornando-se filhos e filhas de Deus. Muitas pessoas, graças a Deus, têm se convertido a Cristo, e isso é maravilhoso. É importante recordar que Jesus definiu a identidade e missão de sua igreja exatamente como uma cidade estabelecida sobre um monte que não pode ser escondida, mas cuja luz é vista por todas as pessoas. Mateus 5,14. Aquele que é luz do mundo afirma que sua igreja também é a luz do mundo, a cidade constituída sobre um monte. Nós somos o cumprimento da profecia de Isaías. As pessoas vêm a Jerusalém para descobrir os caminhos de Deus, mas elas não conhecem a Jerusalém geográfica. Elas vêm a Jerusalém espiritual, a igreja espalhada por todo mundo. Aqui está dizendo que a igreja espalhada por todo mundo, ela é representada como se fosse a Jerusalém, né? E nós apresentamos a essas pessoas a Jesus Cristo. Isaías 2:5-61 e Mateus 5:16, a aplicação é basicamente a mesma. Brilhe, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam suas boas ações e glorifiquem ao Pai Celestial. Viu que maravilha? Que a luz de vocês, que a luz que é em vocês, que é Cristo Jesus, brilhe, né? Para que as pessoas vejam as suas boas ações, as suas boas obras, sua vida reta do Senhor, e com isso glorifique, e com isso o nome de Deus seja glorificado. A luz do mundo são os santos. Então aqui nós aprendemos que a igreja, ela tem como a finalidade de brilhar. Ela tem que ser diferente. Ela não pode ser igual ao mundo. Então, isso é inevitável. Aprendemos nas Escrituras que irradiamos a glória e o resplendor do Senhor, não apenas por meio de palavras que usamos, mas também pelo quê? Pelas nossas obras. Então, às vezes falamos até de Jesus, mas não temos obras, né? Então precisamos falar de Jesus como ele falou, está muito claro, né? E também precisamos praticar, né? Praticar o amor, praticar, né? Ajudar aquelas pessoas que necessitam, não somente falar, né? Falar é fácil, mas também temos que praticar as boas obras. Isso significa que é essencial anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para que os filhos e as filhas de Deus sejam reunidos na cidade sobre o monte, que é a igreja. Então é preciso que nós, a igreja do Senhor, nas oportunidades que o Senhor nos dá, falamos desse amor de Deus para as pessoas, para que as pessoas venham a reconhecer Cristo e que possam reunir, né, na igreja junto com nós, adorando o nome do Senhor. Há, porém, muito mais por fazer. A maneira como vivemos também está diretamente envolvida nessa tarefa. Eu acho isso muito interessante e eu gosto muito de falar isso, irmão, sobre o bom testemunho. E eu vou falar uma coisa que eu acabei de falar nesse instante. Às vezes não precisa você sair na rua dizendo que você é crente, não precisa disso não, está entendendo? Você tem que ter um bom comportamento, você tem que ter uma vida diferente, você tem que, nós precisamos assim, ter assim, um elo de comunhão onde nós estamos com os nossos vizinhos. Vamos dar exemplo dos vizinhos. Eu já falei isso aqui uma vez, nós não precisamos estar dentro da casa dos vizinhos ali, não, né? Às vezes falando de Jesus, não. Se tiver oportunidade, sim, fala. Mas nós precisamos do quê? Ter um bom relacionamento com essas pessoas, né?
evitar de ter brigas em casa, evitar de se envolver com a vida das pessoas, vocês gostam de se envolver com a vida do próximo, né? Então nós não podemos ser assim. A igreja precisa ser diferente. Deixa a pessoa viver a vida dele, não precisa ficar minha vida não. Pode falar, querida. Nós não vamos nem tão longe. No nosso próprio trabalho, nós temos que ter um bom computador. Exatamente. O povo que trabalha, quem trabalha com crente, onde tem só crente, sabe que crente também é faltoso, né? Não é perfeito, perfeito é Cristo. Então, se só tem cristãos, as pessoas têm que tentar ver o máximo possível em comunhão. Aquelas pessoas que já fala, querida. Mas, se a gente estiver num ambiente que ninguém conhece a gente, não sabe se o nosso convívio, o nosso dia a dia. Certo. Se a gente deixar só transparecer a nossa diferença e a pessoa não souber ou não ouvir da nossa boca falar que a gente é cristão, se a pessoa tiver o interesse de uma oração ou de uma palavra, como que a pessoa vai identificar se a gente não falar? Boa pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não precisa ficar dizendo que a gente é crente, né? E onde a gente estiver, se uma pessoa não nos conhece, e se uma pessoa precisar de oração, precisar, a pessoa pode naturalmente falar de Cristo para aquela pessoa. Mas digamos que você chega em um lugar onde você não conhece ninguém, você precisa dizer que você é crente? Você vai estar ali, se alguém chamar, começar a conversar com você, você vai estar conversando, a pessoa vai ver naturalmente que você é diferente. Tá entendendo? Então, naturalmente, se uma pessoa precisa de oração e ela vai ver a sua vida, e ela vai perguntar, geralmente as pessoas perguntam, você é crente, né? Geralmente as pessoas fazem isso. Eu vejo que você é diferente, você é crente? Sim, sou. Aí se a pessoa pedir oração, não tem nenhum problema. Ora pela pessoa, fala de Cristo ali para a pessoa. Na oportunidade que estiver conversando com a pessoa, pode apresentar Jesus como a solução. Vamos dizer que seja no hospital. Você está ali no hospital, né? Ali aguardando ser chamado. Aí a pessoa fala do seu sofrimento, fala, né? Realmente, ele fala do sofrimento, mas graças a Deus a gente tem Cristo, que é o nosso conforto, que apesar das doenças, ele nos consola. Ó, você já apresentou Cristo. Essa pessoa já está vendo que naturalmente você tem uma fé em Cristo. Não precisa você falar que é crente. Entendeu? Muito bem. Fala, Mauro. Mas é muito comum você ter um ambiente, você não precisa falar que é crente. Mas você é crente. A pessoa já diz para você é crente. Então, ali você está falando que você deve diferenciar com as pessoas. Aí você identifica que você é uma cristão. Então, a pessoa assim, ela é diferente, você é cristão. É muito comum. Eu lembrei de um rapaz que trabalhava comigo lá no supermercado. Ele gostava de brincar, né? E ele gostava de contar umas piadinhas, né? Também. Aí eu falei, rapaz. Aí eu falei assim. Aí não sei como aconteceu. Ele falou que era da igreja. Eu falei, você é da igreja? Ele falou, eu falei, qual? Ah, nem vou falar. Ele ficou com vergonha de dizer que qual a igreja era. Eu acho que não tem nada a ver você brincar com as pessoas, né? Ser alegre, né? O crente não precisa ser aquele cara, né? Igual eu falo que sempre, né? Parece que chupou limão, com raiva. Você pode ser quem você é. Tem pessoas que são mais sérias, não sei, pessoas assim, igual o pastor Elias, mais sério. Tem pessoas que é igual o pastor Nilson, mas assim, espontâneo. Isso é da pessoa, né? Mas o que você tem que ter cuidado é o que você fala, para não falar besteira, né? Não falar talvez uma piada pornográfica, falar uma coisa que vai trazer escândalo tanto para Cristo quanto para você. Palavrão, né? Exatamente. Meu irmão é pastor, mas gosta de contar uma piadinha e só Deus. Mas ele conta. Mas é piada alegre, nada de indecente, nada disso não. Pois é, então Saudável. isso varia muito da pessoa, né? Então, mas temos que tomar muito cuidado, né? Para a gente não, com isso, não escandalizar o nome do Senhor.
Tá, vou pegar daqui, Isaías 56, eu não lembro onde eu parei não. Isaías 56 começa com um mandamento bem simples. Bem simples de compreender. Mantendo o juízo e a justiça. O mesmo pode ser visto em Isaías 58, 14. O povo será luz para as nações, será radiante, abençoado por Deus e ricas bênçãos para outros povos. Não são apenas nossas palavras que testemunham sobre Cristo, mas também nossa vida como comunidade cristã. Nossa igreja deve ser comunidade de justiça e cuidado. A igreja, ela precisa, queira ou não, ajudar as pessoas que necessitam. A gente não pode falar só de amor e ver o irmão ou uma pessoa que necessita, e se a gente pode ajudar, a gente pode falar de amor e não querer ajudar aquela pessoa. Né? A gente não está cumprindo o amor. Então, queira ou não, a igreja ela precisa ajudar as pessoas. Nossa igreja deve ser uma comunidade de justiça e cuidado. Ao aconselharmos refugiados, cuidarmos dos marginalizados, prestamos aconselhamentos sobre dívidas, cuidarmos dos idosos, criarmos empresas sociais, visitarmos os doentes, adotarmos crianças, a luz brilha na escuridão. Está vendo uma coisa que ele falou? Então, quando a igreja ela pratica essas obras, por exemplo, Acho mais difícil aqui aconselhar sobre as dívidas. É verdade. A dívida é um problema muito sério, né? Sério no ser humano. É verdade, é verdade. Está cada dia Eu mais acho que o difícil. inimigo usa isso aí para poder desviar o ser humano, né? Aí a pessoa quer fazer jogo, aposta, aí perde mais e mais. Não é certo, mas vai saber esse pessoal meu aí, né? Esse povo. Fica triste, fica aborrecido. Exatamente. Irmão, Pode falar. uma coisa aí que eu voltando aqui atrás sobre a caridade, ajudar e tudo. Às vezes, assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Aí, às vezes, eu estou lá em casa trabalhando e tal, na minha loja lá, agora a janela na rua, assim. Aí, eu sempre passo alguém que pede alguma coisa. Aí, eu olho assim. Aí, outro dia passou uma lata de cerveja na mão. Ô, tia, você pode me dar uma coisa para me comer? Eu falo, aí, não, eu falei, não. Isso é meio problemático, né? Às vezes a pessoa até tem, né? Até tem. Às vezes nem precisa, né? É meio complicado esse negócio aí. Falei com educação, Aham. mas eu falei não, mas depois assim, minha consciência ficou pesada. Ficou pesado, né? Poderia ter ajudado e não ajudou, né? Não, estava bebendo. Então, ó, tem igrejas que eles fazem um trabalho aqui falando sobre cuidado marginalizado. Tem igreja que tem um trabalho onde eles pegam essas pessoas que estão no vício, né? E eles já têm um centro, um lugar certo, levam essas pessoas para ali, as pessoas que querem, e começam a trabalhar com eles, né? Aqueles que usam drogas, que praticam essas coisas, para receber tratamento e orientação. Tem igreja que faz isso é muito bonito. Aqui no bairro tem ali próximo, no Canhão, da Campo. Sim. Aquele bairro ali pra dentro tem. Não tanto para mulher quanto para homem, são separados, mas um frente pro outro. O trabalho é muito bonito, tá? Acho que é. Então, se você pegar ali no território, você vai seguir no território e vai fazer uma subida. Aí você vira assim, uma curva. É muito bonito trabalhar isso. Eu acho que é Água Viva ou Assembleia. Então, é muito bonito o trabalho deles. Eu sei porque no meu serviço é ali próximo. E quando precisa de uma pessoa, eles sempre chamam eles para poder ajudar. Não, eu não julgo as pessoas por causa delas estarem na droga. Eu tenho muita pena. Não, Eu sim. gostaria muito de poder ajudar. Exatamente, é um pesar muito grande, né, a pessoa nessa Eu sei que é situação. uma tristeza, né? E
E isso traz um prejuízo tão grande para a vida da pessoa, para a vida da família, para a sociedade do modo geral, não é isso? Então, isso é muito ruim. Não cabe a nós julgar ninguém, né? Se não puder ajudar, pelo menos olha pelas pessoas, é o que... Na nossa igreja, não sei se tem ainda, mas quando eu era criança tinha um APAD, que era para pessoas de drogas. Eles faziam folhetim, faziam trabalho na mesma. Exatamente. Às vezes não é bem visto, as pessoas, alguns não gostam, mas está fazendo a obra do Senhor, está sendo luz, como diz o comentarista aqui. Aqui eu gostei dessa expressão também, que ele fala assim, visitar as pessoas doentes. Às vezes a pessoa serve a Deus naquela igreja a vida toda, e quando chega um período na velhice, na doença, aí a pessoa deixa de vir na igreja, naturalmente, porque não consegue. Então a igreja ela tem que ir, não por obrigação, ou só o pastor, está entendendo? Tem aquele prazer de visitar aquela pessoa, né? Isso seria muito bom se tivesse. Adotar criança, aqui faz de vez em quando, né? Pega uma criança, aí uma pessoa assim, orienta, auxilia. Até vi aqui vocês fizeram, não foi? Vocês que cada um adotou uma criança para orar por ela, ser responsável, não foi isso? Isso é muito importante. Olha para aquela criança, para aquela pessoa, ajuda em alguma coisa. Isso também é sendo luz, né? Isso é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías mais uma vez fala sobre a vinda da luz de Deus. Como resultado dessa vinda, a igreja se torna uma luz brilhante para todas as nações e pessoas de todas. Calma. Como resultado dessa vinda, a igreja se torna uma luz brilhante para todas as nações e pessoas de todas elas se juntam ao povo de Deus. E essa luz será tão grande, tão radiante, que não precisamos de luz do sol. Bom, essa expressão aqui de não precisar de luz do sol, isso aqui, no texto de Isaías, está falando quando a igreja estiver na eternidade, que lá não vai precisar de um sol ou de uma lua para clarear. O próprio Cristo, com seu resplendor de glória, pode vir, crianças, né? Será a luz, não precisará. É o que está dizendo também no vídeo. Nunca mais sobrará o sol, nem o lua, e clará, porque o Senhor será a luz eterna, e os reis do teu lucro darão. Exatamente. Aqui o profeta está enxergando ainda mais adiante, provavelmente colocando seus olhos lá no futuro, no porvir. De acordo com Eduardo e Young, aqui o profeta vê a salvação futura em sua plenitude, incluindo toda a era do Novo Testamento e o estado eterno. Nem sempre é fácil discernir a que época Isaías se refere de modo específico. Isso se dá porque estamos falando de duas eras que claramente se sobrepõem. Mas é claro que nós já sabemos que no futuro, no porvir da eternidade, né, já foi inaugurado pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Os versículos 19 e 20 de Isaías 60 é futura a visão do apóstolo João a respeito da Nova Jerusalém, em Apocalipse 20. A cidade não precisará nem de sol, porque nós falamos nesse instante, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Conclusão: na visão do profeta Isaías temos uma vislumbrante tanto da missão da igreja de Cristo no presente quanto da glória final da igreja. Somos chamados a sermos luz para as nações. Isso começa com sermos luz em nossa casa. Olha que interessante, nossos locais de trabalho e nos ambientes que frequentamos. A luz que está em nós, né, irradiamos no presente, caminhará para a sua culminância no porvir. A luz que está em nós passará
a ocasião que ela apenas pisca de modo intermitente. Nesses dias é verdade que a escuridão à nossa volta pode ser ameaçadora. A grande verdade, porém, a que somos apresentados pelo profeta Isaías é que chegará o dia quando essa luz brilhará em seu máximo por meio de uma grande cidade edificada sobre um monte que servirá de farol de luz para todas as nações. O triunfo de Jesus Cristo e da igreja é certo. Olha só, esse ponto que eu falei aqui, deixa eu ver uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Há dias, talvez semana ou período da nossa vida que a gente se acha assim, a gente se sente tão fraco espiritualmente, a gente se sente assim, pois será que eu sou crente mesmo? Já passaram por isso? Bom, acho que muita gente não, então está ótimo, né? Será que eu estou servindo mesmo a Deus? Será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Então, nesse período, parece que a nossa luz, né, está assim, quase se apagando, né? Mas em período que a gente está com uma comunhão tão maravilhosa com Deus, que a gente, né, todo instante está glorificando o nome do Senhor, a gente passa por altos e baixos espiritualmente, né? Nossa vida espiritual. Nem sempre a gente está aquele crente fervoroso. Não é certo, mas há período que a pessoa passa até mesmo sem ler a palavra de Deus, ou sem orar. Não é certo, mas é o período que a pessoa está vivendo aquela escassez espiritual, né? Mas nós sabemos de uma coisa, que mesmo assim, mesmo passando por esses dias difíceis, né, o Senhor está conosco. Olha que maravilha. E mesmo assim, tem pessoas que, ao ver a gente, talvez com aquela luzinha tão apagada, as pessoas veem que Deus está em nossa vida e a gente consegue ser luz para essa pessoa. Sempre aceso. Isso, sempre. Queridos, então nessa manhã, para nós finalizarmos, nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos cada dia mais permanecer na presença de Cristo. Que a gente não precisa querer ser o mundo. Outro dia estava uma polêmica na internet ali de uma pastora que foi para uma praia e estava semi-nua. Vocês viram isso? Não, pois é, aí aquele escândalo, às vezes é mentira, às vezes é verdade. Então, é pecado na praia? Claro que não, gente. A praia é tão linda, o mar tão maravilhoso, mas cuidado como você vai se portar lá, né? Só toma cuidado com isso, né? Botar aquela mesma roupa daquelas pessoas pode trazer um escândalo muito grande. Então é só ter um bom senso, só pedir Deus, Senhor, será que desse jeito eu estou sendo luz? Não vou entrar nesse assunto não. Toma cuidado, né? Mas que Deus nos abençoe e fala, querida. É verdade, né? Pode ir na praia? Pode tomar um banho? Claro que sim, né? Mas cuidado com a veste, né? Eu não vou entrar nesse assunto não. Querido, Deus abençoe. À noite teremos um culto abençoado. Não sei quem vai estar pregando, né? Hoje é... não sei, mas está ali escrito, né? Vamos vir à noite adorar o nome do Senhor. Vamos trazer o nosso culto racional, com raciocínio, sabendo que estaremos louvando, glorificando o nome de Deus. Vou orar para encerrar. Pai eterno, Senhor, eu te agradeço por essa manhã.